Olá, estamos começando mais um Diálogos do Rangedor e hoje eu tenho a satisfação de receber um amigo de longa data, Ted Lago, presidente da empresa maranhense de administração portuária, conhecida no meio como EMAP, está aqui com a gente, vai falar um pouquinho sobre corredores de exportação, atividade econômica, perspectivas para o porto, privatização e falar um pouquinho algumas polêmicas também que aconteceram durante o ano com a gestão da EMAP. Ele vai colocar aqui tudo de uma maneira muito clara. Ted, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você, um amigo de muitos anos, aí, de muitas missões, aí, de muitas expectativas e sonhos, né, para o estado do Maranhão e nossa cidade também. Né? Começamos juntos lá na primeira gestão do Edivaldo. Exatamente. Eu, diretor de Socorrão, e o Ted, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso aí. Uma fase boa que o Edivaldo tentou fazer uma modernização. Uma experiência importante para o trabalho que estou desenvolvendo agora. Né? Fez-se uma importância grande essa tua passagem na secretaria para a gestão da EMAP hoje. Como é que tu aproveitaste isso? Eu acho que eu sou da iniciativa privada, né? Então, uma experiência toda profissional foi iniciativa privada. Eu acho que, na verdade, foram 6 meses, né? Foi um período relativo. Tu passaste na iniciativa privada em qual setor? Não, eu comecei, acho que pouca gente conhece, comecei minha vida profissional como piloto, né, de linha aérea, piloto de comercial, de jato. E depois formei em administração de empresas, né? Vim trabalhar na gestão da empresa, um grupo familiar nosso, na fábrica de Coca-Cola, franquia de Coca-Cola, Maranhão e Tocantins. Eu fiquei por 11 anos, né, junto da empresa, até fiquei na gestão dela. E nós vendemos o grupo em 2006, aí eu parti com a iniciativa na parte de incorporação imobiliária, na região Nordeste. Né? Aproveitando aquele boom, né? Entrou alguns projetos aqui, projetos no Pernambuco, né? Eu tenho um sócio que é pernambucano, é de lá. E a gente, na verdade, não foi só aproveitando o boom, a gente é um negócio mesmo, nós fizemos o que a gente chama de land bank, né? A gente tem muitos terrenos, áreas, e desde 2006 temos construído algumas coisas. Mas focamos, hoje tem mais projetos em Pernambuco, né? Porque a sede da empresa é lá, a gente tem alguns projetos aqui já entregando, mas nossa principal atividade é mais na região ali Nordeste, Ceará e tal, e principalmente Pernambuco. Nós vamos falar um pouquinho de porto. Quais as perspectivas que tu achas que existem hoje para esse setor portuário no Brasil e no Maranhão? Eu acho que nós estamos construindo essa perspectiva, né? Eu acho que desde o início da gestão do governador Flávio Dino, foi nas primeiras conversas que nós tivemos juntos lá, até na verdade um dos primeiros nomes, né, que ele citou, exatamente no dia 12 de outubro, né, de 2014 ainda, na transição, fez o convite, colocou algumas premissas, algumas metas e desafios. Um deles é realmente dar uma organizada na empresa. A empresa você tinha muitos ruídos, né, da gestão que você tinha, não só há 4 anos, mas durante muitos anos, né, na questão de eficiência, produtividade. Segundo, o porto ele ser uma ferramenta de desenvolvimento do Estado, né, atraindo investimentos para o Estado, através de uma relação republicana com o setor privado. Né, eu vou explicar um pouco mais adiante como funciona no porto público essa relação. E também ele servir digamos, ter cartão de visitas, mas projetar a imagem do Estado para fora do Estado, né, em outros estados do país, outras regiões, mas também outros lugares do mundo. Né? Nós temos feito algumas missões internacionais, a Ásia principalmente, que é um dos principais mercados, né? A Europa, a África, tivemos, por exemplo, esse ano em Moçambique, né? E levando, na verdade, o porto ele é um elo de uma cadeia logística, né? E essa cadeia é a porta do Maranhão para o mundo. Essa é uma frase que a gente gosta de usar. Então, nós estamos bem otimistas, né? Os últimos foram 4 anos aí de crescimento, de mais investimentos, mais negócios sendo gerados, expansão, e é um ciclo que, se Deus quiser, vai continuar para os anos que virão. E como é que estão essas linhas de containers hoje? Importação e exportação. Com essa coisa de prolongamento da Norte-Sul até São Paulo, o que vai ser isso aí, do ponto de vista objetivo do negócio portuário aqui para o Estado? Voltando a falar, nós falamos de uma cadeia logística. Né? O porto ele é um elo importante na cadeia, em que você liga a originação da carga até o destino final, ao cliente final. Então, nosso trabalho vai fazer com que esse fluxo, tanto de exportação quanto de importação, ele seja mais eficiente em termos de custo operacional, né?
E aí você tem várias vertentes. Você tem, por exemplo, o tempo de espera de navios, que foi durante a transição nós identificamos alguns gargalos, né, durante a operação do porto, e um deles era exatamente o tempo de espera, né? Esses navios que nós vemos fundeados aí, quando você vai fazer sua caminhada matinal na litorânea, você vê aqueles navios. Aqueles navios eles estão pagando em média de 25 a 30 mil dólares por dia que eles passam fundeados, né? Então, nós recebemos o porto com acima de 120 horas de espera média, né, no navio. Hoje trabalhamos na faixa de 35 a 40. Então, essa redução de quase 80%, 75%, ele torna o porto mais atrativo. Outros portos importantes do país contam em dias, 10, 15 dias. Então, se você levar em consideração a tarifa, né, de espera, chama demurge, o termo técnico. Como chama? Demurge. Demurge. Demurge, uma palavra francesa, né? Isso pode significar um aumento de quase 40% a 50% de oneração, é o famoso custo Brasil, né? Custo caro. E isso vai para o bolso do consumidor final, né? Porque o cliente, ninguém vai absorver isso, de certa forma. Então você vai acabar diluindo o preço, seja no combustível, chega no cimento, outras cargas que a gente movimenta. Então esse foi um exemplo de uma ação para tornar o porto eficiente. Na questão da operação com segurança, investimento em tecnologia, investimento na questão da mudança do turno de operação. Nós não operávamos efetivamente 24 horas por dia, o porto operava cerca de 18 horas por dia. Então hoje nós operamos efetivamente 24 horas por dia. 24 horas por dia. Uma série de modificações e investimentos que nos fez sair de 14, 15 milhões de toneladas para próximo a 24 milhões de toneladas nesse período. Isso do ponto de vista de resultado financeiro anual? Nós recebemos, esse é um número que já foi publicado diversas vezes, né? Na transição eu recebi o orçamento aprovado para a empresa para o ano 2015, ou seja, a EMAP que nós íamos receber para o ano seguinte. Então, nossa receita gira em torno de 200 milhões de reais, 220 milhões de reais. E os números projetados, ele dava um lucro líquido ao final de 300 mil reais, 330 mil reais. Puxa. Então é irrisório. É irrisório. A geração de caixa é praticamente 0,1%. negativo, zero. Né? E nós entregamos em 2015 com 68 milhões de reais. Né? Então foi um salto muito grande. Né? Um ano depois. Um ano depois. Na verdade, 90 dias depois, nós já tínhamos virado isso, já tínhamos chegado próximo a 25 milhões de reais de lucro em 90 dias. O que é que tu encontraste lá quando tu assumiste? Tinha caixa preta, assim, nesse sentido? Eu acho que a caixa preta era mais um desconhecimento, né? Principalmente quando a gente fala caixa preta, a gente fala exatamente da sociedade, da população local de São Luís, não conhecer o porto, não entender o papel do porto para a sociedade maranhense, né? Para o negócio. É a questão de você ter... Eu mesmo, né, como cidadão, o porto era algo muito distante, né? E a determinação do governador era exatamente isso, fazer o porto conhecido das pessoas, desde, claro, dos empresários, mas também da população local, dos estudantes, né? Então, nós fortalecemos um programa de visitas, né? Então, o que nós fizemos, basicamente... Né, hoje vocês recebem mais ou menos quantas pessoas lá? Em torno de 4 mil pessoas por mês. ano. Não, por ano. Porque nós temos um dia da semana, nós recebemos em função das operações, o porto não para, né? Então, questões de segurança, vocês separam um dia na semana? Todas as quartas-feiras nós temos visitas, inclusive são inscrições que você pode fazer pelo site da EMAP, você entra, se inscreve lá, já tem as datas e tudo, tanto para grupos, estudantes, uma família, um grupo de amigos, mas também pessoas individuais. Então isso a gente faz, você tem essas reservas, e aí nós atendemos uma turma, uma visita pela manhã, uma visita pela tarde, você tem uma apresentação, né? E você tem também uma visita à operação, né? Você chega a ver o navio carregando, descarregando, você vê a operação do porto em tempo real. Por isso que a gente, de certa forma, estamos ainda numa fase de crescimento dessas janelas de visita, né? Claro, para não impactar as operações, também ter toda a segurança. Mas voltando a falar o que nós encontramos um porto sucateado, praticamente sem nenhum investimento em manutenção. Vou dar 2 exemplos também, já foram divulgados. Um nós somos o terceiro porto do país em movimentação de combustíveis, né? Um produto altamente inflamável. Estão falando em 8 bilhões de litros movimentados por ano. Nós não tínhamos um sistema de combate a incêndio funcionando. Na verdade, não tínhamos nenhum brigadista treinado na EMAP. Né? Inadmissível. Então, hoje nós temos um dos sistemas mais modernos do país, aí, com caminhões remotos, controle remoto. Nós temos uma brigada própria, né, com cerca de 40 pessoas, e também temos uma companhia do Corpo de Bombeiros, em parceria com o Governo do Estado, com caminhão de bombeiro, com ambulância, atendendo o porto 24 horas por dia. Então, são coisas simples, né? Um outro exemplo, o Cais de Ribamar, né, uma estrutura
que há mais de 10 anos estava abandonada, teve até um acidente com morte, com vítimas, né? E nós fizemos um investimento e devolvemos à sociedade, à comunidade, uma estrutura tão importante, né, que movimenta o turismo, embarcações de recreio, pequenas embarcações, né? Então são pequenos e grandes investimentos, né? Mas eu acho que o mais importante, que talvez quando a gente fala da EMAP, fala do Porto do Itaqui, você vê os grandes navios, mas eu acho que o nosso contato direto com o cidadão são os terminais de passageiros, né, do ferryboat. Nós fizemos uma reforma no terminal da Ponta da Espera, criação com uma área de vivência, né, com banheiros e tal, mas entregamos recentemente um terminal novo, né, completamente novo no Cujupe, que atende a toda a Baixada Maranhense, investimento de 14 milhões de reais, investimentos com recurso próprio da EMAP, né. Então, isso são 2 milhões de passageiros, né, que circulam nesses terminais e 350 mil carros. Né. Então, essa é a nossa linha direta com a sociedade, com contato com o cidadão. Falando um pouquinho em Cujupe, aquelas duas empresas, Internacional e Serviporto, elas têm uma avaliação pela sociedade que é muito ruim ainda do ponto de vista de qualidade das embarcações, o sistema de bilhetagem de passagem. Por que a gente ainda não conseguiu resolver esse problema das empresas, o serviço das empresas de ferryboat aqui no Maranhão, do ponto de vista de uma licitação mais amarrada, da gente ter uma obrigatoriedade de um serviço de melhor qualidade? O que é que falta para resolver o problema do ferryboat no Maranhão? Essa é uma pergunta importante e ajuda a esclarecer aos nossos espectadores exatamente isso. Nós somos responsáveis pelos terminais, né? Então a EMAP nós não temos não entra na operação. Relação da operação. A operação é uma agência que foi criada pelo governador Flávio Dino, que é a MOB, a Agência de Mobilidade Urbana, exatamente para entender e tratar dessas questões intermunicipais, né? Primeiro ponto, as embarcações, então tem vários atores, estamos nós com os terminais, a MOB com as embarcações e a Capitania dos Portos, a Marinha do Brasil com a parte de segurança da navegação. Então, acho que isso é importante frisar também. Então, é seguro, já que se as embarcações estão sendo autorizadas, liberadas e certificadas pela Marinha do Brasil, bem como os seus tripulantes, então o sistema ele é seguro, né? Você falou da qualidade de serviço. Foram feitas 2 tentativas de licitação, deram desertas. Deu deserto. Uma delas eu acho que foi fracassada em função de não atendimento por nenhuma das empresas do sistema, as exigências do edital. Então, mas é uma prioridade do Estado. Exatamente, nós estamos cuidando dos terminais. Esses terminais eles estão prontos para receber embarcações, uma ideia que está sendo pensada exatamente, embarcações exclusivas para passageiros, com maior velocidade, uma tarifa diferenciada e também a questão de segregar veículo carga e veículo passageiros também. Foram feitas melhorias, né, de certa forma. Eu acho que nós temos um acompanhamento, principalmente nos grandes feriados, nos grandes festejos, né, tem um aumento do movimento. A pesquisa de satisfação, de certa forma, ela está entre 7,8 a 8,5, o usuário do ferryboat. Qual é o problema? São aqueles que não conseguem adquirir o bilhete. Né? Essa é uma oportunidade de melhoria também. Apesar de hoje você já pode comprar na internet, com cartão, já é possível. Mas o grande, que é uma mudança cultural, é as pessoas que não compram bilhete, não conseguem, não se planejam, né? E deixam para comprar na hora. Então você acaba tendo filas de espera. Essas filas podem chegar, você tem uma ideia, em 2015, no primeiro carnaval, logo que nós chegamos, chegou a 300 carros na fila de 4, 5 horas. Então, o que nós fizemos nesse período, juntamente com a MOB, é administrar melhor essa fila, dar mais espaço para, se a fila for criada, você ter pelo menos um banheiro, ter uma área segura para atendimento. Fizemos a iluminação do acesso também do terminal da Ponta da Espera, que era completamente escura, teve assaltos, né? Então, é um serviço que está sendo estudado melhorias dentro de um modelo que possa atrair investidores, novos investidores, e que os atuais também possam participar e fazer novos investimentos. Mas sem dúvida, mas na questão da segurança, ela é garantida pela Marinha do Brasil. Então, nós fazemos, claro, nós acompanhamos no dia a dia, nós notificamos, nós comunicamos tanto a Marinha quanto a MOB qualquer desvio, qualquer problema de operação, mas a ideia é sempre dar maior conforto ao usuário. Ted, no Brasil, quem faz melhor gestão de portos? Iniciativa privada ou poder público ainda? Quem tem melhores resultados? Eu tenho conforto de dizer que talvez alguns portos públicos se comparam ou até
ultrapassam a questão de gestão privada. Eu vou dar um exemplo. Nós temos o IDA, o Índice de Desenvolvimento Ambiental. É um indicador de gestão ambiental dos portos que é feito pela ANTAC de maneira anual. Né? Nós estamos hoje entre os 3 melhores portos do país. Né? O Itaqui, um dos 3 melhores. Exatamente. Então temos o Porto de Paranaguá e, se não me engano, o Porto de Imbituba. Mas nós estamos lá, chegando, brigando, mas muito embrulhados ali entre os 3 primeiros. Nós somos hoje o único porto público certificado na ISO 14000 e ISO 9001. No complexo portuário do Maranhão, nós somos o primeiro, em termos de gestão ambiental. Né? Logo atrás vem o porto do minério de ferro, da Ponta da Madeira, e em seguida o Alumar. Então, esse é um exemplo que o que nós queremos fazer é mostrar que uma empresa pública pode ser bem gerida, ela pode ser com uma boa governança e também tem bons resultados. Né? Mas, de maneira geral, o grande desafio nosso são os investimentos, é você poder fazer os investimentos. Claro que uma empresa privada ela não está presa à legislação, como, por exemplo, nós, a 13.303. Então, hoje, apenas para registro, né, não usamos mais a 8666 para licitações, nós usamos a 13.303, que é a lei das leis das empresas públicas. Né? Mas melhorou um pouco, mas hoje qualquer contratação nossa leva de 6 meses a 1 ano. Então, se você quiser fazer um projeto, se você quiser contratar uma empresa para uma obra, um serviço, leva mais ou menos 1 ano. E nem sempre, infelizmente, as empresas atendem com a qualidade. Isso é um trabalho que a gente tem feito muito junto à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, a Associação Comercial, e as empresas, infelizmente, deixam muito a desejar. Então, temos licitações fracassadas, licitações que a empresa vence, não entrega, não consegue entregar, nós temos que desabilitar essa empresa para licitar. Eu acho que nós concorremos com ferramentas desiguais, mas a gente tem, sem dúvida, postos que são bem eficientes, como o caso do Porto de Itaqui. Tu tens dificuldade de contratar corpo técnico qualificado aqui no Maranhão? Nós estamos fazendo mais uma correção histórica que nossa gestão tem feito, a gestão do Dr. Flávio Dino, que é exatamente a questão dos concursos. Né? Então, por empresa pública, nós temos que contratar para o concurso. Então, a IMAP, quando foi criada, ela foi 100% cargo comissionado. Então, nós estamos fazendo exatamente a substituição de cargos comissionados por concurso público e estamos recebendo essa questão de técnicos. Né? O nível de exigência é alto, então temos recebido excelentes técnicos. Bons currículos também, mas por concurso. Né? Claro que os cargos de gestão e liderança são cargos comissionados ainda. Também vindo do mercado. Hoje, nossos diretores são pessoas com experiência de mercado, né? E da iniciativa privada, seja a área portuária, seja a área, na área jurídica também. Então, a gente tem feito exatamente... Teus salários na EMAP são competitivos? Esse ano nós já perdemos 5 funcionários. Desses 5, 2 diretores e 5, na verdade, 4 comissionados, 4 concursados para a empresa privada. Então, hoje o mercado está muito competitivo, né? Principalmente em função da expansão dos terminais, novos projetos chegando. Então, a EMAP prepara bons profissionais. Né? Nós somos competitivos, nós temos também, às vezes é confundido, há um adicional de periculosidade, né? Então, não é determinado até por órgãos federais, então, mas nós temos perdido, infelizmente, profissionais para o mercado. Por nós, diferente de uma estrutura de uma secretaria, de um órgão público, nós somos uma empresa pública. Né? Então, nós temos concorrência, não só concorrência entre outros postos de outros estados, mas agora cada vez mais postos, como, por exemplo, terminais novos que estão se implantando. Terminais que vão concorrer com as mesmas cargas que nós temos. Né? Então, nós precisamos, sim, de ter uma remuneração compatível com o mercado para que possamos trazer bons profissionais, principalmente para cargos de gestão e liderança. E a perspectiva do Porto de Itaqui com esse Porto de São Luís, em breve aí inaugurado? Nós temos acompanhado isso, nós tivemos durante a transição ainda algumas conversas para entender o projeto. Nós acreditamos que é bom para o Estado do Maranhão, porque, como falei, vai gerar novos empregos. Eu só não acho bom quando levam meus técnicos, né, nossos profissionais, mas tirando isso, são bons. Eu acho que há uma expansão. Nós estamos hoje com 1 bilhão e 400 milhões de reais de investimento nesse momento no Porto do Itaqui, que gera emprego para mais de 880 maranhenses somente nas nossas obras, né? E exatamente para aumentar a nossa capacidade. Então, como maranhense, eu entendo que é importante para o Estado, ele complementa com outras cargas que podem vir. Como gestor e presidente da EMAP do Porto Itaqui, eu vejo como uma concorrência saudável, né, que a gente possa atrair mais negócios, né, tanto do nosso lado do porto público também como do porto privado.
Mas claro, como eu falei, nós estamos para uma luta, eu estou nas mãos amarradas, né? Porque nós somos uma estrutura pública, com todas as questões, que é uma palavra que eu não gosto de repetir muito, mas a questão de burocracia, mas a gente vence isso com qualidade, né? Com procedimentos, né? Mas eu acho que é saudável. Se fala também do novo terminal em Alcântara, né? Então, mas assim, o porto, ele é a carga que ele tem. Então, para você ter um porto, você tem que ter uma carga de origem ou uma carga de um local de destino. Caso contrário, você vai ter apenas um projeto. E hoje, com essa perspectiva aí que a todo tempo é alardeada pelo Bolsonaro, que tem uma questão política muito evidente aqui no Maranhão, o que tu acha? Se hoje é provável a privatização do Porto do Itaqui, existe essa possibilidade? Primeiro, é importante falar do modelo portuário que nós temos no Brasil. Nós temos um modelo que é o modelo que praticamente 95% dos países do mundo utilizam, portos como Roterdã, Antuérpia, os portos da China também usam, que é o modelo landlord. O que significa isso? Nós somos autoridade portuária pública, né? Então nós temos a gestão do complexo portuário, né? da infraestrutura, a questão de berços, de vias, de acesso, a questão da segurança operacional. Mas se você chegar na sede do Porto do Itaqui e olhar ao seu redor, são investimentos privados. Então, desses 1,4 bilhões de reais hoje, cerca de 1,2 são privados. Então, o terminal de grãos do Maranhão, ele é uma concessão privada. Pela lei 12.815, que é a lei dos portos, toda operação, ou seja, quem manuseia a carga hoje são empresas privadas, são os operadores portuários. Então, o porto público, ele é uma convergência de várias empresas privadas. Cabe a nós, empresa pública, dar celeridade, facilidade para que esse investimento aconteça. Então, eu não vejo a curto e médio prazo a palavra privatização acontecendo em portos estratégicos. Eu digo não só apenas como Itaqui, mas eu vejo Paranaguá, Porto Santo, alguns outros portos. O que tem se buscado é mudar e flexibilizar a legislação, né, e o modelo de governança para que as empresas privadas possam investir com mais celeridade. Um exemplo, hoje, qualquer investimento que ocorre no porto, ele precisa passar por uma série de etapas. Ele tem que ter um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, chamado EVTEA. Esse EVTEA ele é analisado por nós, pelo porto, né, e depois você manda para Brasília, esse modelo que é centralizado em Brasília, passa por diversas agências, diversos órgãos, tem a questão de licenciamento ambiental, vai para o Tribunal de Contas da União, por se tratar de áreas federais, né? Isso tudo tem levado uma média de 2 a 3 anos, entre 2 anos e 3 anos. Então, você imagina, o investidor quer fazer um investimento de 500 bilhões, 600 bilhões num porto público, só que hoje tem levado de 2 a 3 anos. O que nós queremos é buscar ferramentas que possa diminuir esse tempo, né? Então, hoje o sentido é contrário, não se fala em estatização ou federalização do Itaqui, que ciclicamente se fala desse assunto, quando se fala em política, toda vez que muda um gestor, é autonomia. Então, nós demos entrada na solicitação de autonomia de gestão do porto, que são mais ou menos 15 itens de performance. Então, nossa expectativa é que a nossa nota fique acima de 9, de 0 a 10, né? E com isso a gente volta, por exemplo, as concessões serem realizadas pelo porto. Maravilha. O que nós estamos buscando também é modernizar a nossa gestão, buscar ferramentas, como eu falei, de acelerar investimentos no porto público. Portos estratégicos, hoje nós movimentamos carga de 7 estados brasileiros, temos a questão dos grãos, temos a questão do combustível, né? Então são cargas extremamente estratégicas para o país, que talvez não atenda essa questão de ter um terminal privado, né? Então, porque você possa existir conflitos entre privados. Hoje, como eu falei, você tem várias empresas atuando, e até conversando com os próprios investidores, ele acha que é importante um mediador, no nosso caso, como autoridade pública, que possa mediar essa relação de forma isenta entre esses investidores privados. Né? Estamos falando de grandes investimentos, de investimentos de longo prazo. Então, você imagina um porto como Itaqui, você ter sob gestão de uma empresa que pode ser concorrente de uma que já está. E como é que fica isso na questão de tarifas, de ordem de atracação de navios? Então, o que nós estamos buscando é exatamente uma modernização da gestão, né, com uma visão além da 13.303, né, que a gente possa buscar ferramentas que facilitem, como é na Holanda, por exemplo. Hoje o investidor privado, ele quer fazer investimento na área pública, ele apresenta o projeto, esse projeto é aprovado, ele recebe o sinal verde, ele não precisa passar
por exemplo, uma licitação, alguma coisa. Recentemente, eu tenho um caso simbólico no Porto, uma empresa nos procurou para colocar uma máquina de sorvete, aquela máquina de sorvete italiano, né? Então, nós tivemos que fazer um processo licitatório, claro, talvez... Eu tenho um contrato hoje de 2 metros quadrados. Não, é diário, a gente contrata arrendamento diário. Então, existe um contrato de arrendamento de 2 metros quadrados. Ted, levando mais ou menos 2 meses o processo. Mesmo em meio a toda essa legalidade que a gente observa nessa liturgia que tu tens deixado muito claro aqui, como é que foi para ti receber tantas críticas da oposição, principalmente nesse primeiro semestre, referente ao resultado do Porto e à utilização do resultado das aplicações do Porto em outras áreas do governo? O que é que de fato aconteceu? Eu acho que é um pouco daquele que você falou da questão da caixa preta do passado, né? De não conhecer qual é o papel do Porto, como funciona um porto público, né? Então, acho que primeiro foi muito transparente, né? Não há nenhuma, né? Isso está publicado. Eu acho que essa é uma relação societária, então não é no dia a dia da operação, né? Não está sob minha, digo assim, não cabe a mim julgar ou explicar, porque isso é uma questão societária. O Porto aqui é um porto público, a IMAP é uma empresa estatal maranhense, do governo do Estado do Maranhão, que você tem um acionista que é o Estado do Maranhão, diretamente é o povo do Maranhão. Também é uma questão de um debate que precisa ser melhor entendido, né? O Porto ele é um porto delegado, né? Nós temos alguns tipos de porto. Temos o porto, são companhias docas. O Porto de Santos é um porto federal, ou seja, quem nomeia o gestor do porto é o ministro de Transportes. Então, é uma empresa pública federal. Nós somos uma empresa pública estatal e nós temos um contrato entre o governo federal e o governo do Maranhão para a gestão portuária. Nós temos um convênio de delegação, no nosso caso, ele vai até 2026. Então, o que está sendo discutido, né, não se fala na legalidade do processo, porque todo o processo atendeu à legalidade, com pareceres da PGE, pela lei das ECAs. Né? Então, a questão de pagamento de juros sobre capital próprio é obrigatório por lei. Né? Então, isso, na verdade, é uma distorção que pode levar a um entendimento. Então, o que a restrição é nas receitas portuárias. Não há em momento algum dizendo que é proibido pagar dividendos, não existe isso. Ele diz que as receitas portuárias elas precisam ir para o porto. Elas precisam ser utilizadas para o desenvolvimento portuário do complexo do Itaqui, das áreas delegadas, que são Porto do Itaqui, terminal de São Jair Ribamar, os terminais de passageiros do Cujuco Ponta da Espera. Né? Então, alguns postos do Sul, a receita portuária vai direto para o caixa do Estado, há 10, 12 anos. Então, nunca houve essa coisa. Então, o entendimento que é claro que não há nenhuma ilegalidade, nós estamos discutindo se esse item do contrato entre as partes, apesar de ser um contrato entre entes públicos, ele é um contrato privado, é uma relação privada de 2 entes. E que nosso entendimento da Procuradoria não há nenhum enfrentamento desse contrato. É que foi utilizado, as receitas estão sendo utilizadas exclusivamente para desenvolvimento das atividades portuárias, tanto é que os números dos resultados do Porto são aí. Nesses últimos 4 anos e meio, foram mais de 240 milhões de reais investidos na infraestrutura portuária. E o que está se discutindo é exatamente a nível entre o governo federal e o governo estadual, se há essa questão de entendimento o que é receita portuária e o que não é receita portuária. Perfeito. Então não há nenhuma ilegalidade, eu tranquilizo assim, a você como representante do povo, né? Então o que está sendo discutido entre partes, entre entes federativos, né? E é um direito do acionista usufruir dos frutos da sua gestão. Por que não foi feito no passado? Porque o povo não dava resultado, não havia interesse, não havia interesse. Bem transparente, né? Porque eu acho que o gestor, os membros, né, deputados da oposição, não tiveram o mesmo cuidado, né? De, por exemplo, por que a empresa deu 300 mil reais ou 1 milhão de reais de lucro e o ano seguinte dá 68 milhões? Entendeu? Eu acho que são outras perguntas que podem ser feitas, né? Que inclusive a Procuradoria, juntamente órgãos de controle, estão fazendo, né? Então, acho que é muito tranquilo isso. Eu acho que deixar muito claro que não se está discutindo a legalidade, está se discutindo se houve algum conflito entre um item e o outro do convênio de delegação, que nosso entendimento do governo do Estado, que é o acionista, não há. Então, e outra coisa, o recurso é estadual. Então, os recursos do Porto
do Itaqui são recursos estaduais. Então, nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, e deixar muito claro que nossas contas estão todas aprovadas, 2015, 2016, e de 2001, da fundação da EMAP, até hoje apenas 3 ou 4 contas foram aprovadas. Então, acho que é muito tranquilo a isso, as contas estão abertas. Tivemos a comissão de deputados federais lá no Porto, respondemos a todas as perguntas, aos questionamentos, e eu acho que saíram satisfeitos do que viram. Isso deixa bem clara a diferença na gestão. Eu fico feliz de nós termos conversado, para quem nos assistiu até agora, com certeza foi uma carga grande de informações novas, mas eu tenho certeza muita coisa técnica. Se você for falar de cirurgia, você tem que também tomar cuidado. Mas eu queria aproveitar, fazer um convite a seus... A nossa geração, são espectadores, telespectadores, como é que se chama? Telespectadores, telespectadores, ouvintes também, né? A nossa geração tem que aprender esses termos novos, né? Mas você é mais velho, Ted. Não diga isso. Agora que eu estou fazendo 30 anos de idade. Eu 25 ainda aqui. Mas eu queria convidá-lo para visitar o Porto Itaqui. Primeiro convidá-lo, né? Eu estou devendo essa visita. De parlamentares aí também, para conhecer, né? E realmente, às vezes você vê ali no dia a dia das notícias, né? Mas acho que quem vê e conhece, começa a entender, a respeitar. É um patrimônio do povo do Maranhão. Então, e os resultados são frutos da gestão do governador Flávio Dino, com a sua visão, né, do papel para o Porto para desenvolver no Estado, né? Então, isso eu agradeço a oportunidade de fazer esses esclarecimentos, alguns pontos delicados, que para nós é total transparência. E realmente fica o convite aqui para você e para os seus telespectadores e ouvintes. Né? Maravilha, Ted. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês na semana que vem no próximo Diálogos do Rangedor.